Oi, gente, bom dia novamente. Agora nós vamos conversar nessa conversa de hoje, nesse vídeo de hoje, a respeito do poder constituinte derivado, né? Então já falamos um pouquinho sobre o poder constituinte originário, sobre o poder constituinte difuso, agora vamos para o poder constituinte derivado. Eu preferi, para que a gente possa conseguir levar essas informações de uma maneira mais tranquila para vocês, dividir a fala sobre poder constituinte derivado. Então, nesse primeiro vídeo sobre esse tema, nós vamos tratar do conceito, das espécies, das características desse poder, tá? Bom, enquanto o poder constituinte originário é o poder que cria a Constituição do país, podendo ser a primeira Constituição, e aí ele é chamado de poder constituinte originário histórico, ou as outras Constituições, então recria as Constituições, e aí ele não recebe um adjetivo assim mais contundente, então seria nessa ideia de identificar um poder originário inicial, efetivamente, que é o histórico, e o poder originário que vai se sucedendo, né, na linha temporal, recriando a Constituição. No nosso caso aqui nós já sabemos a quantidade de Constituições nós tivemos, a época nas quais essas Constituições foram editadas. Todas elas, as Constituições, frutos do poder originário. Mas, paralelamente ao poder originário, nós temos um poder que é chamado de poder derivado. Existem outros nomes para o poder derivado. Ele pode ser chamado de poder difuso, de poder remanescente, de poder limitado, né? De poder instituído. Então, você tem alguns outros nomes para o chamado poder constituinte derivado. A doutrina, às vezes, aborda, a própria jurisprudência dá vários nomes à mesma coisa. É bom que a gente saiba pelo menos alguns. Esse poder é o poder que tem a capacidade de alterar o texto da Constituição. A bem da verdade, nós temos 3 espécies de poder constituinte derivado no nosso sistema. O poder constituinte reformador, poder constituinte derivado reformador, que é esse que altera o texto da Constituição e que se manifesta através das emendas constitucionais, tá? Nós temos o poder constituinte derivado decorrente, que é aquele que se manifesta através da criação de constituições estaduais. A gente lembra que nós estamos numa federação, então nós temos uma Constituição Federal que trata basicamente do interesse nacional e organiza o país, né, o Estado, né, com letra maiúscula aí, e as constituições dos Estados-membros, que vão organizar os estados, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, obviamente cuidando com mais ênfase do interesse regional. Bom, então temos esse tipo de poder derivado, que nós chamamos de poder derivado decorrente. E nós temos o poder constituinte derivado de revisão, que também tem como finalidade a alteração do texto constitucional, porém, ao invés de promoção de alterações pontuais no texto, isso papel exercido pelo poder constituinte derivado reformador, alterações significativas, alterações gerais, ou uma análise geral, uma revisão realmente do texto, que aconteceu em 1993, de 1993 para 1994, que nós damos o nome de poder constituinte derivado de revisão. Então, 3 espécies aí. Todas essas espécies, em alguma medida, elas contam com certas características, né? Então, nós podemos dizer que o poder constituinte derivado, ele tem como características ser limitado, ser condicionado, obviamente ser secundário, se tratar de um poder de direito e não de um poder de fato, ou de um poder suprapositivo, como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se referiu às manifestações do poder originário. Então, não é poder de fato, é poder de direito, né? Então, tem natureza jurídica, portanto, são características, né, que você encontra aí para o poder constituinte derivado. Poderíamos até acrescentar que, assim como o poder originário, se trata de um poder permanente, mas não se exerce em momentos de viragem histórica, né, do chamado hiato constitucional, como é o caso do originário. Se exerce em momentos onde há um parcial descompasso entre o interesse da sociedade, as vivências da sociedade e o texto constitucional, né? É bom lembrar que
quando nós temos constituições abrangentes, constituições dirigentes, constituições analíticas, são essas que têm um texto mais alentado, né, um texto mais recheado de artigos, com temas que não são apenas essenciais à organização do Estado, como é o caso da Constituição Brasileira de 1988, a probabilidade de exercício do poder constituinte derivado reformador, ela é mais frequente, ela acontece normalmente com mais frequência, né? Hoje nós estamos em 104 emendas constitucionais, né? A propósito, o fruto da manifestação do poder constituinte derivado reformador é a emenda constitucional, uma espécie normativa que altera o texto da Constituição. A gente também já viu um pouco sobre isso quando a gente fez aquela pirâmide lá sobre a ordem jurídica brasileira, né? Está dentro do bloco de constitucionalidade, para que vocês possam lembrar, né? As emendas constitucionais estão dentro do bloco de constitucionalidade. São parâmetros de controle também, né? Para as outras espécies normativas, né? Então, o poder reformador se manifesta nas emendas, o poder de revisão se manifestou, foi no passado, nas emendas constitucionais de revisão, e o poder constituinte derivado decorrente se manifesta nas constituições estaduais. Então, se eu pudesse perguntar assim, quais as espécies normativas resultado do poder constituinte derivado reformador? Você diria as emendas constitucionais. Se eu perguntasse quais as espécies normativas resultado do poder constituinte derivado decorrente, você responderia as constituições estaduais. E, obviamente, que a lei orgânica do Distrito Federal também entra nesse contexto, né? Porque o Distrito Federal reúne as mesmas competências dos Estados-membros, além, é claro, das competências legislativas e também executivas dos municípios, né? Mas é um caso à parte, a gente vai estudar isso na organização do Estado, em momentos mais à frente, espero que presencialmente. Então, vamos guardar isso. Bom, esclarecendo um pouco melhor as características. Primeiro, poder constituinte derivado, ele é secundário. Por que secundário? Porque, obviamente, ele só existe porque houve previsão expressa no poder, ou no fruto do poder constituinte originário, que é a própria Constituição. Então, ele não é inicial, ele é secundário, né? Ele não se pode, é bom lembrar, em razão dessa característica, ele não pode se sobrepor a determinadas disposições constantes no poder constituinte originário, ou seja, na própria Constituição. Determinados. Obviamente que se é um poder reformador, vai alterar o texto da Constituição. Mas é que nós sabemos que existem cláusulas pétreas que vão limitar a manifestação do poder constituinte derivado, especialmente do reformador. Daí porque a gente aproveita para falar da segunda característica, né? Que é a existência de limites ao poder constituinte derivado. Em todas as espécies, mas especialmente, né, sendo até um pouco redundante, no poder constituinte derivado reformador. Então veja, nem todos os assuntos da Constituição podem ser alterados por emenda. Aliás, eles podem ser alterados, mas não podem ser alterados no seu âmago, na sua essência, alguns deles, né? Então existem limites ao poder constituinte derivado reformador, limites materiais, quer dizer, limites que dizem respeito ao conteúdo das emendas. As emendas não podem ter qualquer conteúdo. Alguns conteúdos são vedados às emendas, né? Para lembrar. Então, nisso aí consiste a ideia de existência de limites. Lembra que esses limites são focados em limites jurídicos, né? Quando eu digo que o poder constituinte originário é ilimitado, estou falando de limites jurídicos da ordem jurídica antecedente. Não se esqueçam que essa ausência de limites ao poder constituinte originário ela é relativa, né? Porque a ordem jurídica internacional, especialmente a pauta de direitos fundamentais, limita a atividade do constituinte originário. A vedação de retrocesso social limita a atividade do constituinte originário. As conquistas sociais que se teve no passado não podem ser abolidas numa nova Constituição. Abolidas não, podem ser até objeto de alguma ponderação, alguma alteração. Nesse sentido aí da teoria sociológica, né, que a gente quer abordar, e para aqueles que a adotam, evidentemente, né? Também tem um contexto político aí, né, que de alguma forma pode limitar o poder constituinte originário. Mas aí, na ideia de que se trata de um poder de fato. No nosso caso aqui, no momento, que é o poder derivado, os limites estão expressos, previstos na própria Constituição, podendo ser limites
implícitos ou explícitos. As cláusulas pétreas são limites explícitos, porque são limites claros, manifestos, positivados, escritos na própria Constituição. Os limites implícitos são aqueles que decorrem da análise do próprio texto constitucional. Por exemplo, o próprio conjunto do processo legislativo das emendas constitucionais já configura um limite implícito. Tipo assim, não se pode ir lá revogar o artigo 60 da Constituição, que é onde está ali o conjunto de limites aos quais eu me refiro agora, né? Então é uma limitação implícita não se poder alterar o próprio artigo, que contém os outros limites. Parece óbvio, mas é uma análise que é preciso fazer para você entender o que é um poder implícito. Uma limitação implícita. Também é uma limitação implícita ao poder constituinte derivado, especialmente ao reformador, a própria titularidade do poder constituinte. Não está escrito em lugar nenhum da Constituição que o titular do poder constituinte, seja ele originário ou derivado, é o povo. Isso é fruto de uma análise, né, ao longo do tempo, provinda da teoria do direito constitucional, né? Então, não só a titularidade, como a maneira de exercer o poder constituinte derivado estão sujeitos a limites, não necessariamente limites expressos, como eu estou dizendo, limite implícito, né? Então, quem são os exercentes do poder constituinte derivado reformador? Exercentes, não os titulares. São os membros do Congresso Nacional. Então, alterar isso, quem é que pode exercer o poder constituinte derivado, reformador, também não é possível. E não é porque o texto constitucional está dizendo expressamente que não é possível. Isso decorre da lógica, né, da interpretação que se dá do próprio texto. Por isso nós chamamos de poder, de limitações implícitas ao poder de reforma constitucional. Ok? Então falamos aí da primeira característica, que é a existência de limites ao exercício desse poder derivado. A outra característica é a existência de condições para esse limite, ou seja, o processo de realização, né, de execução, vamos dizer, né, de colocação em prática do poder constituinte derivado reformador, ele está sujeito a determinadas condições, determinados regramentos que o próprio texto constitucional apresenta. Então, limites materiais, a gente fala da característica de ser limitado. Limites ou condições, se preferirem, procedimentais, a gente diz, ou se refere à característica de se tratar de um poder condicionado. Tá? É um poder de direito porque está previsto num documento normativo, por óbvio, né? É um poder permanente, podemos dizer assim, porque ele está presente ao longo da vida da sociedade, se manifestando quando ocorre esse descompasso entre o interesse social, a vivência social e o texto da Constituição. Tá? É evidente que um descompasso mais significativo, que já gerou consenso dentro do Congresso Nacional a ponto de ser, então, promulgada uma emenda constitucional. Quando esse consenso político, né, no sentido do político, dentro do próprio Congresso ainda não é claro, mas já há um descompasso grande entre a sociedade e o texto constitucional, pode ser o caso de manifestar o chamado poder difuso, né, através das mutações. Então, eu queria aproveitar esse primeiro vídeo, né, falando das características do poder reformador, para acrescentar uma informação que vai ser útil para ligar com os outros poderes constituintes, né, que é o conceito de hiato constitucional. Vocês podem achar isso dentro dos livros textos, né? Hiato constitucional é aquele descompasso entre a vivência da sociedade, talvez do próprio interesse da sociedade e do texto constitucional. Quando ocorre esse descompasso entre o que a sociedade deseja, o que a sociedade pratica e o que está escrito no texto da Constituição, se torna necessária a alteração desse texto. E aí essa alteração pode se dar se o descompasso for muito radical e abrangente com uma nova Constituição, através da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou da manifestação de uma outorga, né, de uma Constituição através de um processo ditatorial ou não democrático, para a gente ficar por aqui, e pode acontecer também através das expressões da chamada mutação constitucional. Então, do descompasso entre o que a sociedade vive e deseja ao texto constitucional, vários resultados. O próprio poder constituinte originário se manifestando numa nova Constituição, poder constituinte reformador se manifestando com alteração pontual de algumas partes do texto,
ou o poder difuso se manifestando através de uma nova interpretação do texto que ainda persiste. Tá ok? Então, conceito de ato constitucional introduzido para vocês aí, né? Que resulta, né? Esse ato pode resultar na mutação, na reforma, no chamado ato autoritário, como a edição de uma Constituição através de outorga, ou através da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, com a edição ou promulgação de uma nova Constituição. Tá ok? Então nós vamos ficar por aqui nesse primeiro vídeo sobre poder constituinte derivado. No próximo vídeo nós vamos falar do poder constituinte derivado reformador. Um abraço a todos, saúde para todos. Até a próxima.